gloriosa e santa paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Eu, Carmozinda Matos, o meu projeto Carmozinda Matos, Palavra de Vida. Estamos aqui para falar da palavra de vida mais uma vez. A palavra santa e gloriosa do Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar um pouco de angiologia. Angiologia significa o estudo dos anjos. E hoje nós vamos falar do arcanjo Miguel. Porque o estudo dos anjos, amados, é muito longo. Então, eu dividi primeiramente nessa parte. Vamos falar do arcanjo Miguel. Então, a palavra de Deus diz que o arcanjo Miguel é um líder de anjos. Talvez líder de legiões. E ele é o único anjo, aliás, o único arcanjo citado na Bíblia. A Bíblia não diz quantos arcanjos existem, mas no livro de Enoque, que é um livro apócrifo muito antigo, Enoque existiu antes do dilúvio, e Enoque era um homem santo, e ele foi levado para o céu. Enoque não passou pela morte, mas ele foi transladado, e dizem que ele deixou um livro. E nesse livro está escrito que existem 5 arcanjos. Amém? Então, lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, no livro de Judas 1:9, no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, fala sobre arcanjo e fala sobre o arcanjo Miguel e diz que ele é um dos primeiros príncipes do céu. Aleluia. Então, como eu já disse, arcanjo significa líder de anjos, provavelmente líder de legiões de anjos, né? Ele é muito poderoso. E a palavra de Deus vai confirmar isso para nós. Lá no livro de Judas, capítulo 1, verso 9, diz assim: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Então, quando Moisés morreu, o corpo de Moisés não foi encontrado. E o Senhor mandou, então, o arcanjo Miguel vir procurar o corpo de Moisés. Mas Satanás também veio. E os dois se encontraram. E o arcanjo Miguel disse apenas para ele: O Senhor te repreenda. Amém? Então, você vê que o arcanjo não discutiu com Satanás. Muito pelo contrário. Ele usou o nome do Senhor. O Senhor te repreenda. Quem é o Senhor? O Senhor Jesus. Tem muita gente que diz que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo. Mas nesta passagem nós estamos vendo que o arcanjo Miguel usou o nome de Jesus, aleluias, para vencer Satanás nesse momento. Lá no livro de Tessalonicenses 4,16 diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Você compreende porque é importante você ter seu nome escrito no livro da vida? Porque é importante você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Porque é importante a gente morrer em Cristo? Porque no dia que o Senhor Jesus Cristo apontar nos ares, a trombeta vai tocar e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e encontrarão com Jesus nos ares. Os que estiverem vivos serão transladados e também se encontrarão com Jesus nos ares. Amém? Lá no livro de Daniel, capítulo 10, 12, 13, diz assim: E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Você percebe? 2 coisas muito importantes. Uma é que Deus ouve a nossa oração e responde. Aliás, são 3 coisas. Outra, que nós temos resistência dos demônios. Os ares estão cheios de demônios pegando as orações de quem ora. Em terceiro lugar, é que Deus envia o recurso. Deus envia seus anjos poderosos para lutar com esses demônios dos ares, para arrancar a nossa oração da mão deles. Por isso que é importante nós orarmos sem cessar, assim como diz a palavra.
E o anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro, que veio trazer a notícia para Daniel, não conseguiu resistir a esses demônios. Mas o arcanjo Miguel, esse conseguiu. Resistiu e tomou a oração de Daniel das mãos deles. No livro de Daniel 12:12 diz: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Tá vendo como é importante nós termos o nosso nome escrito no livro da vida? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, amados. Sem ele, ninguém vai ao céu. Aleluias. No livro de Apocalipse 12:7-9 diz: houve então uma grande guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Você está vendo onde é que estão os demônios? Na terra. Nós somos cercados por anjos bons e anjos ruins. Por isso que precisamos andar na presença de Deus, nos fortalecer na presença de Deus, buscar a Deus em oração, buscar a Deus com a nossa vida, servir a Deus com a nossa vida, ser fiel a Deus, para que Deus nos proteja e nos guarde desses demônios. No livro de Apocalipse 19:10 diz assim: e eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo, de teus irmãos, que tenho testemunho de Jesus, aleluias, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E aqui nós estamos vendo, aqui nós estamos falando de João, do apóstolo João, que teve a visão na ilha de Patmos, quando ele viu os céus abertos, e o Deus falou com ele. Então chegou o anjo para falar com ele, e ele se prostrou diante do anjo para o adorar. Mas o anjo disse: não faças tal coisa, eu sou teu conservo. Ou seja, o que a palavra está dizendo? Que não devemos adorar os anjos. Os anjos não são para serem adorados. Ele diz: eu sou teu conservo. Ele diz: eu sou servo, eu sou tão servo quanto você. Amados, Deus não dá sua glória a outro. Está escrito isso no livro de Isaías. Deus não dá sua glória a outro. Deus é Deus. Somente Ele e mais ninguém deve ser adorado. Então não adore espírito de pessoas mortas. Não adore anjos. Só adore a Deus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Deus te abençoe poderosamente. Aleluias. Medite nesta palavra, meu irmão, porque é muito importante para cada um de nós. Aleluias. Fique na santa e gloriosa paz do Senhor, que o Senhor te abençoe poderosamente hoje e sempre, em nome de Jesus.